O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se completem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos. Quero saudar o Padre Luan. Quero saudar aqueles que se encontram aqui presentes. Quero saudar você que nos acompanha também pelos meios de comunicação. Graças à tecnologia, a gente tem chegado até você nesse tempo de pandemia e até mesmo a pessoas que não moram mais na cidade, mas que de vez em quando falava que tinham saudade de participar das missas aqui na paróquia e graças aos meios de comunicação eles conseguem agora vivenciar um pouquinho, matar a saudade de estar aqui na paróquia. O Evangelho de hoje, como nós estamos no final do ano litúrgico, já iniciando o próximo domingo, um novo ano litúrgico com o tempo do Advento, as leituras se colocam também para os finais dos tempos. E a gente viu aqui Jesus já profetizando a destruição da cidade de Jerusalém. Jerusalém, que era a grande cidade centro, onde tinha lá o Santo dos Santos, o templo construído por Salomão, onde muitos profetas nasceram, um lugar de reis, lugar de Davi, um lugar onde Jesus profetiza a destruição, porque o povo se corrompeu. Hoje eles lamentam, Muro das Lamentações, exatamente as ruínas últimas que restaram de Jerusalém. E aí se chama Muro das Lamentações. Lamentam a destruição de Jerusalém, o lugar sede de referência para eles como lugar santo, lugar de Deus. E quando leio esse evangelho, eu fico pensando muito em nós cristãos. Eu digo nós cristãos exatamente porque não será fácil para nós. Jesus aqui nos alerta exatamente que na chegada dos finais dos tempos a gente vai perceber, porque vai se tornar mais difícil para nós. Difícil de viver a fé, difícil de acreditar e de levar ainda essa verdade da palavra que a gente conhece para o mundo, porque o mundo está evoluindo, coloca aqui umas aspas, e essa evolução exatamente vai contrário ao pensamento de Deus. Isso significa dizer que o mundo quer abolir a Deus, porque ele já tem a plenitude do conhecimento. Eu aqui elogiei as tecnologias e são muito boas, claros, mas o homem na história bíblica já se perdeu uma vez porque achava que era dono do mundo. A gente pega aqui a Torre de Babel. O que aconteceu?
Vamos construir uma torre tão alta para chegar até o céu, até Deus, e mostrar a Ele que nós também temos poder, conhecimento suficiente para chegar até Ele. E Deus confundiu a cabeça deles e tudo foi por ruína, foi abaixo. Da mesma forma, o mundo está caminhando exatamente com essa concepção de que nós não somos mais um povo teocêntrico. Teocentro significa que Deus é o centro. Nós somos o centro, o homem agora é o centro. Né? Quem estuda muito antropologia sabe, né? O homem agora é o protagonista da história, é ele que constrói a história, é ele que consegue em tempo recorde uma vacina para as pandemias, é ele que consegue avançar na tecnologia, e aí vai. E a gente esquece das grandes profecias. E eu digo que eu lembro muito de nós cristãos porque chegarão dias, como até hoje para nós já é muito difícil a gente falar algumas verdades de fé que a gente acredita. Primeiro que a gente já é taxado de quadrado, de que pensa antigo, de que não evolui. E aí, às vezes a gente é muito taxado. E nós precisamos ter ciência que não será fácil para nós cristãos. E olha o que o Senhor mesmo diz no Evangelho que a gente acabou de escutar. Quando essas coisas começarem a acontecer, aí o Senhor está próximo. Quando a gente começar a ser perseguido, quando o cristianismo for massacrado, quando o cristianismo for colocado de lado, quando as verdades de Deus forem colocadas de lado, aí sim essas coisas começarem a acontecer, ou seja, já estão acontecendo, já estamos próximos do fim. Só que o Senhor diz: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Os sinais dos tempos para nós não é algo que deve gerar pavor, porque quando a gente fala de libertação significa que é algo bom, ou seja, a vinda do Senhor para a igreja é algo bom. Para os que não acreditam, para os que perderam a fé, para os que negaram Jesus, para os que abandonaram a igreja, para os que abandonaram a verdade, os que não acreditam mais na palavra de Deus, para aqueles que deixaram Deus de lado, tiraram Deus do centro de suas vidas, esse sim será um pavor. Para estas pessoas sim. Por quê? Porque eles não são convidados a participar do banquete do Senhor. Mas a igreja é. Olha que bonito na missa. Depois de consagrada a Eucaristia, o padre eleva a hóstia consagrada e o cálice com o sangue do Senhor e diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Somos nós, igrejas, esse povo que foi escolhido por Deus, chamado e que guardaram a sua fé. É importante que nós precisamos, nesses sinais dos tempos, ter a capacidade de guardar a nossa fé. Não nos deixar levar pelas ondas do mundo ou pelos conceitos que eles querem nos colocar, porque não será fácil. Jesus, certa vez também falando dos sinais dos tempos e com seus discípulos, Jesus diz: quando eu voltar, será se eu ainda vou encontrar fé no mundo? Exatamente porque serão números pequenos demais daqueles que vão guardar a fé. Ou seja, a gente já vê, a gente olha para os índices e a gente vê que nós, no Brasil, éramos o país mais católico que tinha. Hoje não somos mais país católico, somos um país cristão, mas um país cristão dividido por várias denominações. Somos mais um país católico, porque aqueles que vão guardando a fé serão a minoria. Mas nós não podemos ser aqueles que abandonaram tudo. Precisamos ser essa minoria. Precisamos ser
essa pequena porção que o Senhor ainda confia que estejamos firmes. E Ele ainda pergunta para os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Isso foi Jesus que perguntou para os discípulos: será se eu ainda vou encontrar fé? Essa resposta cabe a um de nós. Se ainda queremos participar do banquete do Cordeiro, se ainda queremos ser aqueles que vão perpetuar essa geração e lutar contra este mundo. É interessante lembrarmos sempre que o próprio Jesus já tinha nos alertado: vós não sois deste mundo, por isso o mundo vos odiará. A gente precisa lembrar muito disso. Então, nunca se esqueçam, governos, nunca se esqueça, poderes, pessoas que têm influência sobre a autoridade, vão gostar de você porque você é um católico, uma beata ou um beato de igreja. Se for, existe alguma coisa errada aí. Mas quando você estiver incomodando, quando você for um calo no sapato dessas pessoas, aí você está vivendo o Evangelho de Jesus. Aí você estará vivendo aquilo que Jesus disse, porque o mundo nunca vai gostar dos cristãos, porque não gostam de Jesus, não gostam da verdade, não gostam dessa palavra que a gente escuta e tenta vivê-la a cada dia. E por isso, meus irmãos, nós somos chamados a pertencer ao banquete, mas cabe a um de nós escolhermos se queremos ou não. Tinha um filósofo chamado Sartre, para quem já ouviu falar, ele diz o seguinte, eu estou resumindo aqui, claro, né? Ele diz que nós somos condenados a sermos livres. O homem nasceu e é condenado a ser livre. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha. Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos a possibilidade de escolher. Por quê? Porque talvez a gente não escolhesse o pecado, não escolhêssemos o mal, e a gente desse autoridade a Deus de nos conduzir para não nos perdermos. Mas nós somos, diz o filósofo, condenados a sermos livres, porque é a nossa liberdade que nos fará escolher se nós vamos participar deste banquete do Cordeiro ou não. E sabe por que Deus nos deu a liberdade? Porque Deus não quer um amor comprado. Tem muita gente por aí que compra amores. Tem muita gente aí que, para ganhar a atenção das pessoas, dá presente, dá coisas. É um amor comprado. E quando esse amor não é correspondido, o que acontece? A pessoa corta todos os laços. Isso é um amor comprado. Deus não quer o seu amor comprado. Eu vou para a igreja, eu vou lá dar o meu dízimo, porque depois eu quero que Deus vá lá e não me condene. Ou seja, Deus não quer o seu amor comprado. Deus quer o seu amor livre, porque eu escolhi a Deus. Com a minha liberdade, eu escolhi a Deus. Eu tinha tantas propostas no mundo, eu tinha tantas opções que o mundo me ofereceu, mas eu escolhi a Deus. É isso que o Senhor quer, por isso que Ele nos deu a liberdade. Não é porque Deus nos deu a liberdade para que muitos se perdessem, porque muitos se perderão. Infelizmente, não é o desejo do coração de Deus que muitos se percam, mas muitos se perderão, porque muitos negarão a fé, muitos deixarão a igreja, muitos deixarão de acreditar em Jesus, muitos vão aceitar outras religiões, vão acreditar em outros deuses, vão acreditar em outras ideologias, mas você, com a sua liberdade, nós somos chamados a escolher. Será se eu ainda vou encontrar fé? Quando a coisa apertar, o Evangelho de hoje diz: levantai-vos a vossa cabeça, perseverar, porque o fim está próximo, a vossa libertação. E por isso a igreja continuará constantemente clamando: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque aqueles
que perseveram e que lutam, desejam ardentemente participar do banquete que o Rei preparou para aqueles que forem fiéis até o fim.